Boa noite, Ilan. Agarrou aqui a máscara. Acho que é para depois eu não esquecer de colocar. Então, boa noite, igreja. Boa noite para você que está aí no online. Eu me chamo Ruama, faço parte aqui do Ministério de Louvor. Sou casada com o Ricardo Ribeiro, né? Porque aqui na igreja tem Ricardo, online também deve ter. Ele não veio, está trabalhando. Estava toda boba, achando que ia vir com os meus maridinhos, meus filhos, também me abandonaram. Foram com a minha mãe. Minha mãe quase nunca pegou hoje. Eu falei para meu marido, poxa, eu vou sozinha hoje, né? Mas acho legal quando a pessoa vai ministrar a palavra e aí fala, está aqui minha família. Então, fiquem imaginando aí, minha família, eu tenho, né? Está ali minha família em Cristo, meu GT está aí, glória a Deus, aleluia. Então é isso. E também sou a mãe da Emma, né? Não nasceu ainda. Está aqui, o sogro até veio prestigiar, né? Já, o pastor Renato está ali, fica acompanhando, que ele já fica sondando ali, como é que vai nascer e tal. Então, hoje a gente vai dar início a algo diferente, né? Eu sei que vocês viram aqui estudo bíblico de Neemias. Alguns de vocês estavam esperando que fosse a série #Oremos. Mas agora os cultos de Midweek vão ser assim. Vão ter um estudo bíblico para a gente se aprofundar melhor na palavra de Deus juntos. E os cultos de domingo serão palavras evangelísticas. Então, está todo mundo preparado? Então, pega aí o seu smartphone, coloca ali na sua Bíblia. Não sei se alguns ainda trazem de papel. Em casa também, prepara aí o seu celular ou sua Bíblia de papel, porque hoje a gente vai usar bastante a palavra de Deus. Eu estava pensando sobre o tema de hoje, fala sobre reconstruindo o ano. E eu fiquei pensando sobre isso. Todo mundo, no final do ano, todos, fazemos o quê? Além de comprar panetone, jogar passa em tudo, fazer aquela ceia de Natal gostosa, engordar, todo mundo faz promessa. É ou não é? Todo mundo fica, não, quando virar o ano, eu vou ser fitness. Quando virar o ano, eu vou estudar mais. Quando virar o ano, eu vou ser uma pessoa melhor. Todo mundo faz promessas. Por quê? Geralmente, o nosso ano é difícil. A gente está ouvindo isso o tempo todo, por causa do Covid-19 e tal, 2020, blá, blá, blá. Mas a verdade é que todo ano tem sua peculiaridade. Há de se dizer. Não quer dizer que a gente teve um ano totalmente catastrófico, como 2020 foi. Um ano assim, assustador, algo que a gente nunca viveu e viu. Nunca imaginaríamos que no Rio de Janeiro a gente ficasse andando de máscara. Mas todo ano a gente tem um desafio na nossa vida. Né? Alguns de nós tiveram perdas anteriores de 2020. Alguns de nós perderam empregos. Alguns de nós tiveram outros tipos de dificuldade. Então, quando chega no final do ano, geralmente a gente começa a fazer promessas. Por quê? Porque a gente quer viver algo novo. E para a gente viver algo novo, muitas coisas têm que mudar. Para reconstruir, então, não é nada fácil. Muitas coisas ainda terão que ser removidas para outras entrarem. E para isso, nada melhor que orar. Começar orando, eu acho que é a melhor escolha para quem quer viver algo novo, não é verdade? Então, vou pedir que vocês curvem as suas cabeças, e você em casa também. Vamos orar juntos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque nós estamos aqui porque te amamos. Nós estamos aqui, Senhor, porque aprender de ti, aprender a orar, aprender a te buscar, aprender a fazer a tua vontade é a melhor escolha da nossa vida. Senhor, queremos viver a tua plenitude, queremos viver o novo de Deus para a nossa vida, queremos reconstruir, sim, esse ano, mas debaixo da tua vontade, Senhor. Então, eu te agradeço, Senhor, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Então, hoje nós vamos falar de Neemias, né? Está escrito ali bem grande. E quem foi Neemias? Neemias, no capítulo 2, versículo 1, eu quero que vocês acompanhem aí, está escrito, no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-lhe ao rei. Vamos parar por aí. Então, aqui a gente já começa a ver a função que Neemias tinha naquele palácio. Ele estava lá no reinado do rei Artaxerxes e ele era copeiro.
Essa palavra não é muito difícil no nosso meio, principalmente para nós mães, porque geralmente quando a gente vai fazer a festa do nosso filho, a gente sempre tem aquele lá no grupo de tudo para sua festa em Santa Cruz, não sei o quê, tem? Eu participo de tudo, para ficar lá pesquisando. E aí fica assim, fritadeira, copeira, não fica um negócio assim? Porque a copeira geralmente frita salgado, certo? Ou estou errada? Não é isso? Gente, é isso? A máscara está aí, mas a boca está aberta. E aí, não é estranho essa palavra aos nossos ouvidos, mas aqui, na verdade, Neemias, ele não fritava salgadinho para o rei Artaxerxes. Ele servia vinho e outras bebidas ao rei. Mas ele não só servia, ele tinha que provar antes de entregar. Olha a responsabilidade. Porque o rei poderia ser envenenado. Só isso. Então, se caso a bebida do rei fosse envenenada, ele provavelmente ia ficar à beira da morte ou ia até mesmo morrer. Então, o cargo que Neemias tinha era de muita confiança. Você não teria que confiar em alguém assim? Você confiar a sua vida e falar, não, pode beber. Então, esse era o cargo de Neemias. O nome de Neemias significa o Senhor consolou. Então, a gente aprendeu duas coisas, o significado do seu nome e a função que ele tinha. Agora, nós vamos abrir em Neemias, capítulo 1, do 1 ao 3. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Pode prosseguir. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. O 3. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas. Então, a primeira coisa que a gente vê nesse versículo primeiro, ele começa dizendo que, pode colocar o primeiro ali, ele fala, no mês Quisleu. E aí eu fui pesquisar o que era o ano Quisleu, mês Quisleu. Significava que era final do ano. Então, no 20º ano, quer dizer, quando o rei Artaxerxes estava completando 20 anos de reinado, no mês Quisleu, que significa novembro e dezembro, ele recebe a visita do irmão dele, Anani, e outros homens que o acompanharam. Tá? Interessante, eu fiquei pensando sobre isso. A gente acabou de passar também pelo final do ano, certo? E aí a gente também recebeu notícias, e a gente espera notícias. Só que a notícia que Neemias recebe não é uma notícia muito boa. Ele pergunta, e como estão? E como estão o povo judeu, os sobreviventes? Por que ele pergunta isso? Porque o povo hebreu, ele tinha sido levado a cativeiro por Nabucodonosor. Então, geralmente, quando uma nação era derrotada, a maioria das pessoas eram mortas, né, porque eles queriam tomar aquele territorial ou tomar aquelas pessoas. Então, a maioria daquelas pessoas eram mortas, outras eram levadas como escravos, como a gente viu até na série passada, em dezembro, falando de Sadraque, Mesaque e Abidnego, lembra? Eles foram levados em cativeiro babilônico por Nabucodonosor. Então, eles faziam parte ali dos jovens inteligentes, da nobreza. Então, eles foram levados como escravos, né? Vou levar essa gente boa para trabalhar para mim. Então, Neemias pergunta, porque a terra natal dele era Jerusalém. Então, ele perguntou, e como é que está lá? E as notícias não eram boas. Eram que os sobreviventes que estavam lá estavam vivendo em miséria. Eles estavam totalmente desolados, porque o muro daquela cidade tinha sido derrubado e os portões haviam sido queimados. E o muro de uma cidade, o portão de uma cidade, significava força e dignidade. Então, a cidade de Jerusalém estava totalmente arrasada por mais de um século.
Então, aqui também eu aprendi 3 coisas. Porque, às vezes, a gente lê a Bíblia, eu mesma já tinha ficado com tantas dúvidas, falando, meu Deus, tantas passagens eu leio, em vez de cativeiro assírio, não estou entendendo. Eu juro por Deus, irmãos, eu lia a Bíblia inteira e eu ficava meio perdida, Cris. E aí, estudando a palavra de Deus, eu descobri que o povo hebreu, o povo de Israel, teve 3 grandes cativeiros. Por que 3 grandes? Porque eles tiveram outros. Não necessariamente o povo inteiro de Israel foi levado a cativo. Alguns povos, às vezes, foram levados, mas o povo de Israel foi levado a cativo 3 vezes. A primeira a gente conhece, que é o povo, eles foram levados no Egito, ficaram 400 anos lá, a gente conhece a história, Deus levanta Moisés e consegue tirar aquele povo, enfim. O outro era o cativeiro assírio e esse cativeiro que a gente está estudando hoje, da Babilônia. Vale ressaltar que aconteciam esses cativeiros com o povo de Deus, o povo de Israel, porque eles desobedeciam. Eles ficavam adorando a deuses pagãos. Então, Deus permitia que eles fossem levados a cativeiro para que eles se voltassem para Deus. No Salmo 137, eu até coloquei lá em cima, não sei se vai dar tempo para ler, mas vocês podem ler em casa. O Salmo 137, eles começam a fazer um lamento, junto ao rio da Babilônia, nós sentamos, nós choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, e ali eles prosseguem falando. E é interessante que nos versículos mais para frente, nesse Salmo 137, os inimigos falam para ele assim, os babilônios, canta para a gente uma música de Sião. E aí eles falam, como nós iremos cantar se nós estamos em terras estrangeiras? Então eu fico pensando, nossa, como um povo vivia uma desobediência tão grande. Porque se a gente fosse comparar a Sadraque, Mesaque e Abednego, embora não seja o contexto de hoje, eles também foram levados como escravos. E lá eles permaneceram fiéis, nós falamos sobre isso, mesmo diante da fornalha, mesmo diante do cenário de escravidão, eles entendiam o propósito de Deus. Já esse povo aqui no Salmo 137, eles, mesmo assim, eles não reconheciam o motivo deles estarem cativos. E eles não queriam cantar louvores a Deus. E Neemias 1:4 vai dizer, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. E aqui eu aprendo a primeira lição na vida de Neemias. Você pode, muitas das vezes, passar por um momento difícil, de aflição, de angústia, de dor. É normal. Você pode sentar, você pode chorar. Mas a gente aprende aqui com Neemias algo muito importante. Diante de uma situação caótica, a melhor coisa que você pode fazer é jejuar e orar. Mesmo que seu coração esteja aflito, você sempre nós precisamos voltar a Deus e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Em Neemias 2, capítulo 1, Neemias 2, versículo 1 ao 2 vai dizer, no mês de Nisan, que nós lemos, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca tinha antes eu estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. E aqui eu aprendo a segunda lição. Ali já está dizendo o mês de Nisan, a gente aprendeu o mês de Quisleu, que era o final do ano, novembro e dezembro. O mês de Nisan era, na verdade, mais ou menos março e abril. Então, a gente entende que Neemias, ele viu a situação da sua terra natal, ele sentou, ele chorou e se compadeceu, mas ele não foi correndo para o rei, falando, rei, de qualquer maneira, olha, pelo amor de Deus, está acontecendo isso, eu preciso sair, eu vou embora. Ou ele nem avisou o rei, saiu. Já viu gente que passa por situação assim? Na hora de desespero, ela não pensa, ela não para, ela toma atitude, ela larga o emprego. E as pessoas ficam de queixo caído.
Neemias, ele espera 3 a 4 meses para tomar uma atitude. E é isso que eu aprendo com a vida de Neemias. Quando você passar por um momento difícil na sua vida, além de você orar e jejuar, você precisa aprender a tomar atitude no momento correto. Já pensou? Tem gente que às vezes passa por um momento difícil e fica o tempo todo, ó vida, ó céu. Ah, a Jéssica veio me cumprimentar, a Jéssica está indo mais ou menos, né? Sabe como é que é? A vida é difícil. E a pessoa fica o tempo todo naquela lamúria. Não é uma atitude diante de Deus, porque quando você está numa atitude diante de Deus, Deus resolve. Mas não é no nosso tempo. Não é no nosso tempo. Olha o que o versículo na frente vai dizer, o 3 e o 4. Eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus do céu. Mais uma vez a gente aprende com Neemias, a terceira lição. Muitas das vezes a gente fala assim, não, mas eu orei, mas eu jejuei. Só que a gente acha que Deus tem que fazer na nossa vida como fast food. Eu orei, jejuei, então a gente fica caçando, orando para ver se o milagre vai acontecer. E não é assim. Além dele esperar o momento certo para ele tomar atitude em frente ao rei, quando aparece a primeira oportunidade na vida dele, ele ora a Deus antes de responder ao rei. Às vezes a gente busca, Senhor, eu quero emprego, eu quero uma família, eu quero me casar, eu quero ter um filho. E quando aparece uma oportunidade na nossa vida, a gente não para e pergunta, Deus, esse é o emprego correto que eu preciso? Será que esse emprego, se eu aceitar, eu vou deixar de repente, frequentar os cultos, de prosseguir o meu ministério? E sabe o que a gente faz? A gente acha, com o nosso coração soberbo, que a nossa oração e o nosso jejum já está valendo. Já viu pessoas que falam assim, não, eu orei, mas Deus sabe todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Irmão, Ele está no controle de tudo. Mas eu não estou, você não está. E é por isso que nós temos que continuar orando sem cessar. Você precisa, eu preciso continuar orando sem cessar. Olha o versículo 7 ao 9. Depois de ele ter feito isso tudo, o rei concedeu que ele fosse à sua terra. E a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderei levar cartas do rei aos governadores dos Trans-Eufrates para que me deixem passar e chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Outra lição que eu aprendo com Neemias. Quando Deus for benevolente com a minha vida e com a sua vida, saiba pedir. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas que ficam assim, Deus, se o Senhor me der, sabe, um carrinho, tá bom. Segunda mão, tá ótimo, Pai. Aí o carro começa a dar, fala, Deus, sabe, mas foi você que pediu. Senhor, eu quero uma casinha. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Pode ser uma kitnetzinha. E fica tudo no inho. Abre um trampozinho, um bicozinho. Não pede nem um emprego, pede um bico. Irmão, em nome de Jesus, Deus quer ser benevolente com a sua vida, mas em plenitude. Olha que Isaías 1,19 vai dizer. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Na NVI vai dizer, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Olha o que Tiago 4 vai dizer, versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Neemias, ele entendeu o propósito. Então, ele não estava pedindo aquelas madeiras porque ele queria criar um Titanic, um barco, para ele abrir os braços e casar com uma hebreia.
A Bíblia até, se os estudos acham até que ele era eunuco, né? Ele não casou. Mas ele não estava pedindo essas madeiras para fazer um Titanic. Ele estava num propósito, numa missão, numa obra. Então, quando você estiver numa obra, num propósito, e Deus for benevolente contigo, peça, porque Ele quer que você coma o melhor dessa terra. Em nome de Jesus. Para com esse negócio de em nome de Jesus. Ele quer abençoar a sua vida. No versículo 10 de Neemias, capítulo 2, versículo 10, Sambalate o Eronita e Tobias o oficial monita ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem de israelitas. Olha isso, a oposição, sempre vai haver um que não vai gostar quando você se levantar para fazer algo que ninguém está fazendo. Sempre. Na sua família, principalmente. Sabe aqueles históricos? Ah, mas ninguém se forma mesmo. Fica no ensino médio mesmo. No ensino fundamental, tá bom, então. Quinta série, menina. Meu tio ficou até a quarta. Tá ótimo, quinta série. Sabe? Ninguém casa. Todo mundo se agrega, menina. Tá grávida? Nada, se ele assumir já tá bom. Sabe esses relatos? Parece que são maldições hereditárias. E Deus quer quebrar isso na minha e na sua vida, sabe através de quem? Diga eu. Eu. Deus quer quebrar através de você. Ninguém mais acreditava naquela terra, era mais de um século, o muro derrubado, a cidade não tinha mais dignidade, não tinha mais força, não tinha mais poder, não era mais a menina dos olhos de Deus, isso que eles acreditavam. Mas quando o homem se levanta, Deus muda a história. Talvez a sua família esteja assim, quebrada, ninguém mais acredita, mas eu creio que através de você a história pode mudar. Deus quer recomeçar, Deus quer reconstruir o ano através de você. Eu estava em casa pensando, caramba, eu queria tanto falar uns exemplos legais, igual o pastor Felipe fala. E aí, cheguei de manhã, fui tomar café, do nada Deus me lembrou algo que parece ser simples. Mas para a gente que tem a vida de casado, a gente sabe que não é, né? Quando eu estava lendo essa palavra, eu fiquei muito pensando em família. Porque quando Neemias ele sai do palácio, ele não tinha uma vida de conforto. Ele estava no palácio, o rei confiava nele. Então, ele largou aquilo dali para ir para um lugar que estava totalmente devastado. Mas aquilo ali fazia parte da linhagem dele, da família dele, da história dele. Então, eu falei, nossa, eu vou falar algo sobre família, porque Deus está queimando isso no meu coração. E eu lembrei da minha família. A minha família... Todo mundo pensa, nossa família, caramba, todo mundo louva, todo mundo sei lá o quê, só fala coisa boa. Mas nós, que é parente, sabe dos bastidores. E eu, sem fazer muito esforço, eu lembrei de quase 20 divórcios na minha família. Eu, inclusive, sou fruto de um. Desculpa, pai, ele não vai ver o vídeo. Eu, inclusive, sou fruto de um. Mas é verdade, né? Fazer o quê? E aí, quando eu me casei a primeira vez, eu já fui casada, uma outra vez, fui viúva, tá, gente? Estava falando de divórcio, não divorciei, não, o homem foi para a glória. A primeira vez, tem que deixar claro, né, Lê? Só eu fui fruto, mas eu não estou frutificando, não. O homem foi para a glória. O meu primeiro casamento, o meu marido me tratava igual rainha mesmo. Eu falava, agora eu quero viajar. Eu voltava a viajar, agora eu quero um iPad, agora ele me dá um iPad, agora eu quero ir no cinema, ele ia no cinema, agora eu quero isso. Ele não era nem um rei, eu era rainha, ele era meu súdito. Não, gente, de coração, porque ele me amava tanto, eu não sei, cego, eu não sei o que ele era. Não sei explicar. Ele fazia tudo, gente, tudo que eu queria falar. Caramba, que casamento! Isso é um casamento. Eu estava assim, gente, eu só vivia nas nuvens. Eu que quase mandava chuva, vocês terem noção. E aí, quando ele faleceu, eu falei, meu Deus, e agora? 20 anos... Caraca, eu agora devo casar, mas vou casar com quem? Como é que eu vou achar alguém na altura desse homem? Que me sirva.
E agora? Meu irmão, a gente está rindo agora, mas foi sério o negócio. Foi muito sério. Foi algo assim, Cris, terrível. E eu falei, eu não vou conseguir, gente. Se eu casar, eu nunca vou ser feliz de novo, sabe? E eu ficava num drama. E aí eu fui, depois de alguns anos, conheci o Ricardo. Benção, amor. Eu conheci o Ricardo. E aí, eu já estou rindo. Aí eu fui, não, mas ele é uma benção, irmão. Vou contar a parte dele, mas ele é uma benção. Aí eu casei com ele. Irmão, de 0 a 1 ano, foi labareda de fogo lá em casa. Foi. E não era o Espírito Santo descendo naquele lugar. Era briga mesmo, irmão. Era briga. E briga assim. Briga feia, briga feia. Cai de fita crepe, cai de tigela. Tu quer essa tigela? Então, peraí. E era, meu Deus do céu, uma barracada. E para ter noção, irmão, eu chamo ele de peão. Peão. E uma brigalhada. E eu falava para ele, garoto, eu não brigo com você essa semana, porque eu não quis, porque é assunto que não me falta. E eu ainda era orgulhosa, eu tinha orgulho, Robinho, por eu não ter brigado com ele, mas tinha assunto. Tinha assunto para brigar. E aí, várias vezes, irmãos, eu chorava tanto, mas muito, muito de noite, falava, Senhor, será que eu casei certo? Eu acho que não tinha que ter casado com esse peão, pai. Não. E irmão, eu chorava muito, mas muito. Meu Deus, e agora? Minha família, e meus filhos, eu casei com esse homem, o que eu vou fazer? E se eu divorciar? E eram vários dilemas. E sabe o que eu descobri? Que eu estou indo para o 4º ano. O pastor Felipe, para quem não sabe, ele falou que depois de 25 anos melhora. Mas, pastor, eu estou indo para o 4º, melhorou pra caramba, hein? E sabe por que mudou? Não é porque Ricardo está virando meu súdito, mas eu entendi que para eu ter um casamento feliz, eu não preciso de um súdito. Eu preciso sair do meu comodismo, do palácio, entrar na zona de conflito e dizer, eu vou tapar as brechas. Eu vou erguer o muro da minha casa todos os dias. Eu vou colocar um portão de ferro no meu casamento. E eu vou mudar a história. É isso que Deus quer para a nossa vida. Talvez você fique pensando assim, mas o casamento de fulano é bom. Olha o casamento de ciclano, porque realmente as pessoas falam a verdade. A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. E não é. Se é porque ele está indo lá tapar as brechas do muro. Está faltando você levantar como Neemias e dizer, eu vou. Ninguém mais acredita. Ninguém mais acredita na sua história, talvez. Ninguém mais acredita na sua família. Talvez ninguém mais acredita no seu casamento. Talvez você não estava mais acreditando no seu casamento. Mas se você for corajoso, Deus vai mudar a sua história. A sua vida vai ser reconstruída. Vamos ler o versículo 11 ao 17, do capítulo 2 ainda. Vai dizer, cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos e não havia contado a ninguém que Deus havia posto em meu coração e fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam destruídas pelo fogo. Pode parar por aí. Neemias, ele não conta para ninguém. Ele não chega lá fazendo alarde. Ei, estou chegando aí, estou mudando tudo. Ele chega em silêncio. É isso que nós precisamos fazer. Diante de um cenário tão crítico, quando você sair do seu comodismo, do seu palácio, daquilo que trazia conforto para a sua vida, não fica contando para ninguém, não, o que você vai fazer. Não fica falando para ninguém, olha, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não conta para ninguém, não. Ele chega lá e começa a inspecionar, ele começa a olhar e falar, não, realmente precisa fazer a porta do esterco, preciso ver a porta dos fundos. Eu preciso ver essa parte que está destruída pelo fogo. E ele começa a inspecionar. Até o versículo 17, você pode ler em casa. E mais uma coisa eu percebi e achei interessante.
quando ele carrega o material, a madeira, tudo que ele consegue em favor do rei, que Deus estava com a mão sobre ele, quando ele examina, ele mostra para mim que ali ele sempre está no propósito de Deus. Já viu pessoas que recebem de Deus e do nada elas perdem tudo, elas gastam tudo? Deus não quer isso para mim e para a sua vida. Quando Deus entregar um projeto na sua mão, quando Deus entregar algo na sua mão, você precisa saber, Deus, aonde eu preciso tratar? Deus, aonde eu preciso começar? Deus, aonde eu preciso ser ensinado? Deus, aonde o Senhor quer começar a obra em mim? As pessoas ficam perdidas, elas querem dizer, eu quero viver algo novo, e cantam, eu quero viver algo novo, mas estão perdidas. E ele nos ensina isso. Ele chega lá e ele começa a inspecionar. Deus não quer que você tenha mais uma vida de desperdício, mais uma vida de propósito. Uma vida que onde você sabe onde vai começar. E você vai saber de Deus, continua me direcionando, porque eu sei que o Senhor é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Então Ele sabe para onde você tem que ir. Mas você precisa saber aonde recomeçar. E aqui eu encaminho para o final. No versículo 18, ele vai dizer, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. E o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Talvez na sua família, hoje você analisando isso como eu analisei na minha vida, você consegue ver partes de muros quebrados em ruínas. Você consegue enxergar que realmente você precisa viver uma vida de reconstrução a partir de hoje. Mas sabe o que eu me atentei para esse versículo? Que ele, quando ele conta isso aos amigos que estão com eles se encheram de coragem. Quando você se levantar, quando você tomar uma decisão de coragem, Deus vai colocar outras pessoas para ter coragem junto com você e realizar o seu projeto. Às vezes a gente se sente tão sozinho. Parece que tudo acabou. Não tem esperança. Parece que a gente não tem força para recomeçar. Mas quando você tomar coragem, Deus vai levantar outras pessoas. Você não está sozinho nessa. Olha para o seu lado, olha o irmão que está aí do seu lado. Ele está se enchendo de coragem, ele quer lutar com você. Mas de repente está faltando a sua ousadia de dizer eu vou começar, eu vou iniciar, eu vou sair daqui. E eu quero orar pela sua vida. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Talvez essa situação que você viva hoje, você está começando um ano diante de tantas ruínas que só você sabe. Só você sabe o que você tem vivido. Talvez seja um relacionamento com um ente querido. Talvez seja com a sua mãe, com o seu pai. Talvez seja um divórcio que está batendo na sua porta. E você precisa ser restaurado nessa noite. Se isso é você, mesmo em casa, feche os seus olhos. Levanta a sua mão, porque eu quero orar junto com você. E quero dizer que você não está sozinho. Deus está levantando outros corajosos nessa noite. Você vai conseguir reconstruir o seu ano. Você vai conseguir reconstruir a sua história. Jerusalém ficou mais de um século em ruínas. Mas quando Neemias tomou coragem, em 52 dias aquele lugar foi restaurado. E ele vai restaurar a sua casa.
Só está faltando você sair daí. Isso, te encorajo, levanta a sua mão com ousadia. Eu quero orar por você. Amém, amém. A segunda oração eu quero fazer para você que quer aprender a orar e jejuar. Para você que não quer mais tomar atitudes por impulso. Você já fez isso a vida toda. Você já fez isso por uma longa trajetória. Mas hoje você quer tomar a iniciativa de dizer: Senhor, eu sempre quero orar e jejuar antes de tomar uma grande decisão. Se isso é você, levanta a sua mão. Deveria ser todos nós. Eu começo por mim, Deus. Eu começo por mim, Senhor. E a última oração eu quero fazer para você que quer se reconciliar com Deus. Assim como aquele povo estava em cativo, longe de Deus. Talvez você se sinta assim. Talvez você se sinta longe de Deus. Mas Ele hoje quer fazer uma aliança nova com você. Se isso é você, você quer se reconciliar com o Senhor, levanta a sua mão bem alto. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Aqui estão os teu povo que levantaram as mãos bem altas, Jesus. Reconstruir, recomeçar não é fácil. Refazer aquilo que estava perdido aos olhos do homem não é fácil. Às vezes o mais fácil é dizer: eu vou desistir, eu vou abandonar, eu vou largar tudo. Mas hoje o Senhor levanta corajosos nessa noite. O Senhor levanta Neemias nessa noite. O Senhor tira homens e mulheres do comodismo e reconstrói novas histórias. Aleluia. Senhor, derrama teu amor nessa noite sobre as nossas vidas. Nos enche, Senhor, porque nós estamos preparados para uma grande obra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se eu vou construir, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir e eu vou construir minha vida em ti. Tu és fundamento e eu vou somente em ti. E não vou ser abalado. Santo e santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos e mostra quem tu és e enche tua amor que faz mudar. Santo, 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 és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos e mostra que tu és e enche o meu coração. E faz mudar o mundo. Dá uma salva de palmas ao nosso Deus, por favor. Quando o Juan Malia estava aqui pregando nesse momento, eu estava vendo várias situações na minha vida. Porque tudo que ela disse aqui sobre Neemias
realmente acontece no nosso dia a dia, porque nós temos ansiedade, tomamos decisões erradas. Neemias orou, jejuou, teve conselhamento com Deus, depois ele foi até o rei, com tudo certo. Nós pulamos as etapas e queremos que as coisas dêem certo. Vamos tentar levar isso que a Roma passou aqui hoje para nós, para casa, que foi uma pregação excelente. Eu acho que todos nós fomos abençoados, porque o mesmo Deus de antigamente é o mesmo Deus de hoje. Eu acho que todos creem nisso. Vou estar orando agora para a gente poder ir embora para nossa casa. Não deixe levar aquilo que foi dado aqui hoje. Que a graça do Senhor Jesus Cristo deixe cada um de nós nos leve em casa, que a semana está apenas começando, que nós temos uma noite abençoada e o resto da semana. Em nome de Jesus, amém, amém. Vão em paz. Glória a Deus, meus amados. Que alegria estar aqui com você mais uma vez. Nós estamos iniciando um novo ano, um ano cheio de desafios, cheio de coisas novas que Deus tem preparado para nós. Eu sou o Paulo, pastor do Campus Online, e é um prazer imenso te apresentar a nossa igreja Luz às Nações. É uma alegria imensa poder te receber aqui e te acolher em amor. Quero que você saiba que nós estamos juntos para vencermos esse ano cheio de desafios e obstáculos, mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. Uma alegria saber que você está nos acompanhando e participando do culto conosco através do nosso site landchurch.online. Você pode também falar conosco através do chat novo aqui ou pedido de oração. E nós teremos um prazer enorme em poder retornar a você e orar contigo. Você também pode estar participando desse culto através do Facebook e do YouTube. E nessas plataformas você também pode comentar, escrever, falar conosco. E se você é novo aqui, escreva novo aqui nos comentários para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor. Mas também há um canal especial e direto. Você pode falar conosco através do nosso WhatsApp 21 966 358309. Você pode escrever uma mensagem ou ligar para a gente. E nós vamos te atender, te acolher, te receber, orar com você, te pastorear, estarmos juntos nesse momento de grandes expectativas e grandes vitórias que temos à frente, para que você não caminhe sozinho, mas esteja junto de uma família espiritual que te acolhe e te ama. Nós somos Irlã, amando Deus, amando você, Irlã.